Olá, queridos irmãos na fé, canal Códigos da Bíblia aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fé, os aspectos da fé, o que a fé gera no ser humano. E é muito importante falar sobre isso porque a Bíblia diz que sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Em Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvo mediante a fé, ou seja, para que você alcance a graça, você precisa ter a fé. É um elemento fundamental ali para que você alcance a graça. E em Efésios 4:5 diz que há uma só fé, ou seja, biblicamente só existe uma fé, que é a fé em Jesus Cristo, e através dessa fé em Jesus Cristo que você vai alcançar todas as bênçãos que Deus promete na sua palavra. No céu não se entra sem o elemento fé, sem a fé, entendeu? Então você precisa ter a fé, você precisa entender como ela funciona no ser humano, e você tem que ser a verdadeira fé, né? Que, como eu falei lá em Efésios 4, diz que há uma só fé, entendeu? Só um tipo de fé verdadeira, entendeu? Então, um exemplo que a gente pode pegar aqui é Noé. Noé, lá em Gênesis 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Por que ele achou graça? No versículo 9 diz, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, aqui você percebe que Noé alcançou a graça porque ele andava com Deus, ou seja, ele tinha fé. Então, aqui diz que ele vivia em uma geração corrupta. A fé, ela causa um efeito, né? Uma mudança radical no ser humano, de maneira que ele passa a ter novos hábitos, a ter novas atitudes, a repensar toda a vida dele. Paulo, quando ele passou a conhecer Jesus, aí quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, lá na estrada que é para Damasco, em Atos capítulo 9, você percebe que ele começou a mudar de atitude, ele começou a ter novas atitudes, ele repensou, né? Ele perseguia a igreja e passou a ter uma nova atitude, se juntou com a igreja. Quando ele teve um encontro com quem? Com Jesus Cristo, ou seja, gerou a verdadeira fé nele. Em Romanos 6:12 nós vemos o seguinte texto: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Paulo, ele não está dizendo que o ser humano é isento do pecado, ele está dando um conselho. Ele está dizendo para que você não deixe reinar o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. 1 Pedro 2:11 diz assim, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O ser humano, ele é carnal. Então ele está dizendo que é para você se abster, entendeu? Para você renegar aquilo. É por isso que diz na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, na hora da tentação, na verdade. Olha o que está escrito aqui em Tiago 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, entendeu? Então ele diz assim: bem-aventurado, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta essa tentação, né? Com perseverança a aprovação.
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, quando você se abstém, né, é uma forma de fé. Então ele está dizendo aqui que receberá, é bem-aventurado e receberá a coroa da vida, porque será aprovado. Isso é fé, entendeu? Foi o que Noé fez lá no princípio. Ele achou graça, por quê? Porque ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Colossenses 3, 5 a 8 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. Então aqui ele diz: despojai-vos destas coisas. Despojar é o quê? Tirar tudo, esquecer tudo isso. E ainda que você se lembre aqui na cabeça, você não vai mais praticar essas coisas. É isso que ele está dizendo. Isso é fé. Olha só o equívoco da fé moderna, a fé moderna. Existe um tipo de fé, e é por isso que esse ponto aqui do vídeo é muito importante, porque existe uma forma moderna de fé, que é aquela fé que não chama a mudança. Que o que é? É uma fé equivocada, é uma fé que vem de exemplos, de maus exemplos de líderes, muitas vezes, de líderes religiosos. Então, um grande exemplo é, por exemplo, o equívoco de Romanos 6,14. Eu tenho duas histórias aqui bem interessantes e pequenas, bem breves. Uma moça que era casada e que queria trair o seu marido. Ela queria trair seu marido, então, conversando com um irmão da igreja, o irmão disse para ela assim, um irmão na fé, né? Disse para ela: irmã, mas isso é pecado, isso é adultério, você vai trair o seu marido, você vai estar em pecado. E sabe o que foi que ela disse? Ela disse assim: irmão, mas ainda bem que eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, citando Romanos 6,14. Então essa irmã, ouvindo sobre Romanos 6,14, ela acha que aquele texto está dizendo que você não está debaixo da lei, sim da graça. Quer dizer que você não precisa mais se preocupar com o pecado. Você pode fazer o que você quiser, que não existe mais condenação. Mas se você ler no versículo seguinte de Romanos 6, versículo 15, e daí, olha só o que Paulo fala: e daí se nós não estamos debaixo da lei, sim da graça? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. As pessoas, por elas terem tomado uma atitude de morrer através do batismo e morrer com Cristo, né? Exemplificando ali a morte de Cristo, a partir daquele ponto eles não estavam mais debaixo da lei, porque eles iriam, e ele diz, ele ainda fala no versículo 12, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. As suas paixões. Mas não é mais as paixões do novo homem, o homem interior, né? Se você ler aqui em Efésios 4:22, diz assim, ó. Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja,
Existe uma consciência que Deus trabalha dentro de você. É por isso que Pedro fala, capítulo 2, versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, existe uma luta interna, tem que existir essa luta para fazer do bem contra o mal dentro de nós, até o dia da transformação, né? Que é a volta de Jesus, que nosso corpo vai ser transformado, a nossa mente vai ser transformada. E nesse dia, sim, nós vamos vencer, vai ser o dia da batalha final contra essa guerra que existe na nossa mente entre o bem e o mal. Mas enquanto isso, nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, nessa guerra interna que existe na nossa mente, entendeu? Então, essa é a batalha da fé. No exemplo dessa moça, que nesse equívoco, né, de Romanos 6,14, você percebe que existe um mau exemplo de se ensinar sem qualidade. Um outro exemplo que eu dou é de um pastor que abandonou a sua esposa para ficar com a empregada. E o que aconteceu? Qual foi o exemplo que o corpo, a igreja, né, que se diz igreja, deu nesse caso? Eles disciplinaram ele, afastando ele, deixando ele em disciplina, ou eles passaram a mão na cabeça do pecado dele? Eles afastaram ele, mandaram ele para um outro lugar e ele continuou ministrando a palavra como se nada tivesse acontecido. Então, isso é um exemplo, e a igreja toda ficou sabendo, porque todo mundo ficou sabendo naquela localidade pequena. Então, isso é um exemplo, isso é um mau exemplo de fé. Por quê? Porque aí você vê essa má conduta descendo de cima dos líderes para baixo. Por quê? Porque aí você vê obreiros traindo suas esposas, esposas traindo os obreiros. Como é que um pastor vai fazer aconselhamento de casais se ele mesmo não sabe, não tem exemplo para dar? Como que ele vai aconselhar o marido que quer se divorciar da sua esposa, a esposa que quer se divorciar do seu marido? As pessoas que são de fora vão olhar isso e vão ter uma má impressão da igreja, uma má impressão da fé. E isso vai ser cobrado por Deus consequentemente. Então a fé é crer sem duvidar, isso gera uma ação, uma nova conduta. E a fé, ela é racional, ela é algo que muita gente pensa que é irracional, mas não. A fé, ela é racional porque você está crendo de forma racional, você está entendendo, é uma coisa que se entende, não é uma coisa que você fecha os olhos. Isso também é um equívoco hoje em dia na fé moderna, né? A pessoa fecha os olhos e se joga em qualquer coisa por aí, e muitas vezes não é uma fé verdadeira, entendeu? Mas infelizmente isso acontece mesmo. Então a fé, ela gera uma ação. Um exemplo, o servo do centurião, lá de Mateus 8. O servo do centurião, ele foi curado por Jesus. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha só, ele simplesmente disse que ele não era digno, entendeu? E olha a atitude de Jesus depois que ele disse isso. Verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E no versículo 13, Jesus diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Isso é muito interessante da gente ver aqui, que a fé, ela é algo individual, ela é algo que parte de você,
Você vê que Jesus fala, seja feito conforme a tua fé. Jesus falou assim, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé como a deste homem. Ou seja, a fé parte da pessoa. A mulher curada do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5. Então, no contexto aqui, Jesus estava passando com a multidão e essa mulher, ela sofria dessa enfermidade, né, um fluxo de sangue, né, já há 12 anos, a Bíblia diz. E que ela já tinha ido para todos os médicos e ninguém curava ela. E já tinha gastado uma grande quantia em dinheiro. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Olha só, tendo ouvido falar da fama de Jesus. Isso é muito interessante porque lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então aqui diz assim, ó, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, a fé dela era que se apenas ela tocasse as vestes dele, ela ficaria curada. Lembra da fé do centurião lá? Se você mandar só uma palavra, ele vai ficar curado. Entendeu? Mas tudo está ligado a ele, a Jesus, entendeu? A fé ela tem que estar ligada a Jesus, não a outra coisa qualquer. Então, no versículo 34, né, indo direto para o versículo 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Ele disse que a fé dela nele salvou ela, né? A tua fé te salvou, mas a fé dela era nele, entendeu? Então essa é a verdadeira fé, a fé em Jesus Cristo. Então é muito importante que a gente entenda sobre a fé, porque lá em Lucas 18, versículo 8, diz assim, porventura, quando o Filho do Homem vier a essa terra, haverá fé, né? Então Jesus contou uma parábola de um juiz que nem temia a Deus, ó. Fala na parábola. E havia uma viúva que vinha falar com ele, julga a minha causa, vinha implorando a ele, né? Então ele estava ali resistente, não queria atender ela e ela implorava. Aqui está falando da insistência, a insistência de pedir. Não é usar vãs repetições. Aqui está falando de insistir em dizer para Deus o teu problema, entendeu? Clamar a Deus pelo teu problema. Mas não transformar isso em algo automático, uma reza, entendeu? Não é isso. Então, aqui diz, ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Olha só, embora pareça demorado em defendê-los. Às vezes a pessoa ora um dia, ora no outro, aí não acontece nada, ela para de orar. Parou de orar, não pede mais. E Deus não está me ouvindo é nada, eu não mereço, eu sou indigno. Então, olha só, quando você desiste e diz que é indigno e diz que não merece, lembra de Hebreus 11:6. É impossível agradar a Deus sem fé. Então você já está aborrecendo a Deus. Por quê? Porque você não está tendo fé. Entendeu? Então aqui fala da insistência de continuar orando, de continuar clamando, de continuar pedindo. Aí olha só, aqui, e ele fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 8.
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, achará fé na terra, essa verdadeira fé, entendeu? A fé nele, não essa fé equivocada não. Não é essa fé equivocada que a pessoa diz que pode continuar no pecado, que pode continuar, que não tem que renegar suas paixões carnais, entendeu? Não é essa fé. É por isso que ele fala, haverá fé na terra, e se você for parar para pensar, está muito perto, pelo que a gente percebe, pelo andar do mundo, está muito perto de Jesus voltar. Então, e vem crescendo o número de evangélicos, de igrejas, de movimentos religiosos, vem crescendo cada vez mais. Então você deduziria, né? Ah, então tem muita fé, né? Tem muita fé por aí. Só que Jesus não está falando dessa diversidade de fé. Ele está falando daquela fé que fala na palavra. Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha agregado algum valor espiritual a você. Se você gostou, deixe o seu like, considere se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para que você incentive, né, esse trabalho. Eu procuro sempre aqui trazer a realidade da palavra, entendeu? Aquilo que Deus me mostra mesmo na sua palavra e não coisas ensinadas por homens, entendeu? Então vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.